Meus irmãos, vamos comentar aqui um pouquinho. Eu quero comentar um pouquinho sobre o esboço do irmão Tony para o sermão em Mateus 4, a tentação de Cristo, a tentação de Jesus, tá? Vamos comentar algumas coisas. Começando aqui pelo título que ele escolheu: Superando Desafios na Graça de Deus com as Armas que Ele nos concedeu, tá? Um título bom, tá? Eu gostei, um pouco grande para o meu gosto, tá? Eu prefiro títulos mais curtos, mais concisos, tá? Mas algo interessante aqui é que ele escolhe aqui a palavra desafios, tá? Superando desafios na graça de Deus. Desafios é uma palavra com uma gama de aplicações bem maior do que tentação, tá? Então, desafios. Pô, você ler a Bíblia todo dia é um desafio. Mas você também carregar um saco de cimento é um desafio. Você preparar um jantar para algumas pessoas vai ser um desafio, tá bem? Então, desafios têm muito mais aplicações. O texto está falando de Jesus não enfrentando um desafio. Jesus, é claro, está enfrentando um desafio, mas especificamente ele está enfrentando uma tentação. E o que é uma tentação? Uma tentação é uma investida de Satanás, é uma ação do diabo com o objetivo de nos levar a fazer alguma coisa, tá? Então, tentação não é só algo que o diabo faz contra nós. Tentação é algo que o diabo faz contra nós, mas com o objetivo de determinar o nosso comportamento, com o objetivo de influenciar o nosso comportamento, tá? Então, ter em mente essa diferença entre as palavras é importante. Vamos lá. Aí o irmão Antônio faz a saudação dele. Aí aqui tem a leitura do texto. A leitura do texto aqui. E aí aqui ele já faz uma introdução, tá? Uma introdução. Só que aqui ele coloca de novo introdução e tem mais um texto aqui para baixo, tá? Que é introdução, tá? Então acabou, isso aqui tudo é introdução, tá? É introdução. Então acaba que ficou grande aqui, tá? Então a gente pode tentar deixar isso um pouco mais conciso. Mas vamos lá. Aqui ele faz um contexto histórico, tá? Um contexto histórico aqui, ficou bem bacana. E aqui faz um contexto textual, tá? Então, assim, essa contextualização histórica e textual ficou muito bom. Ficou bem show, tá? Aqui, você coloca uma citação aqui do Paulo Seabra, que é uma citação muito boa. E depois faz uma explicação acerca do deserto, né? Relacionando o deserto com vulnerabilidade, tá? Com vulnerabilidade. E coloca aqui, às vezes, essa frase aqui eu não colocaria. Às vezes oferecidos pelo diabo, às vezes por nós mesmos, tá? Porque é uma distinção que você não vai fazer no sermão e que não é uma distinção exatamente correta, tá? O que nós fazemos que vai contra Deus não é algo que vem de nós, é algo que vem do pecado e que, em última análise, vem de Satanás, tá? Então, a gente pode passar por situações que são um ataque frontal do diabo a nós. Mas mesmo quando isso não acontece, se é algo que contraria, que vai contra a vontade de Deus, é algo que está sendo gestado em nós pelo pecado, pela natureza pecaminosa, que, em última análise, é uma ação do diabo contra nós, tá? Então, fazer essa distinção, às vezes oferecidas pelo diabo, às vezes por nós, não é algo muito boa de ser feito, tá? Até porque, muitas vezes, a ação de Satanás vai ser dissimulada, sabe? Vai ser dissimulada. Igual, se a gente pensar no caso de Jó, por exemplo, acontece lá um monte de problemas e Jó perde tudo que tem. Muitas pessoas poderiam dizer, isso não tem nada a ver com o diabo, tá? Roubos acontecem, acidentes acontecem, sabe? O teto da casa dos filhos de Jó cai e mata todos os filhos, tá? Nós sabemos pela narrativa que aquilo foi uma ação do diabo. Mas tem muita gente hoje que diria, se isso acontece, não tem nada a ver com o diabo, foi um acidente, tá? Então essa distinção
A gente precisa ter muito cuidado com ela e não é algo que, eu diria que assim, não é algo que nos cabe fazer, tá bem? Então, no caso, o texto aqui, a gente está falando de desafios, de problemas que são ações do diabo, tá? Então, vamos ficar atentos ao texto, tá? Sem tentar fazer interpretações mais subjetivas, tá bem? Então, vamos lá. Então, temos aqui a introdução. Aí você vem aqui no objetivo central, tá? Isso aqui é algo que eu quero que vocês estejam muito atentos, tá? Muitos de vocês estão errando nessa questão no objetivo central, sabe? No caso aqui do irmão Tony, por exemplo, objetivo central desse sermão. Aí ele colocou, para entendermos melhor essa nossa vulnerabilidade e por que devemos enfrentar nossas dificuldades sem temer os desafios, sem abrir mão da fé e da obediência à palavra de Deus, vou destacar 3 pontos, que são as 3 condições de vulnerabilidade que Jesus passou, que nos mostra como enfrentar situações adversas adotando um comportamento agradável a Deus. Tá? Assim, tem um monte de problemas nessa frase, tá? Mas a primeira delas é que ela não é um objetivo central, tá? Qual o objetivo do sermão? Tá? Então você começa a frase assim, o objetivo desse sermão é, tá? Essa frase aqui do irmão Tony não fala qual é o objetivo do sermão, tá? Não fala. Talvez possa pegar aqui que para entender melhor, o objetivo desse sermão é você entender melhor essa nossa vulnerabilidade, tá? Mas não é isso, tá? O objetivo, você pode começar a frase assim, o objetivo desse sermão é levar você a, sabe? O objetivo do sermão é que os irmãos compreendam que, né? O objetivo desse sermão é que nessa noite você tome uma decisão por, tá? Então é isso. Então pode ser, o objetivo desse sermão pode ser reconhecer as investidas do diabo na sua vida, sabe? E tomar uma decisão contra isso, tá? Mas isso nem é um objetivo tão grandes coisas. O mundo jaz no maligno, o diabo anda ao nosso redor procurando quem tragar, né? Você tem que ser muito desatento para não saber que o diabo está agindo contra a sua vida, tá? Qual o grande aprendizado que a gente tem nesse sermão? Jesus usando a palavra de Deus de uma forma ativa, de uma forma efetiva contra o diabo. Mas para você usar a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Então o objetivo desse sermão poderia levar você a se comprometer em conhecer a palavra de Deus. Porque se você não conhecer, você não vai poder agir contra o diabo, tá? Então, são exemplos que eu estou dando aqui. Então, quando você vai pensar no objetivo do sermão, você tem que pensar o que eu quero que o meu sermão produza na vida dessas pessoas. Tá? Então, por exemplo, se eu estou pregando um sermão evangelístico, eu quero que a pessoa aceite Jesus. Ponto. Se eu estou pregando um sermão que fala da importância da palavra de Deus, eu quero que a pessoa passe a ler a Bíblia dela todos os dias, de modo sistemático. Tá? Então, ou seja, o que você quer que a pessoa passe a fazer em consequência do sermão que você está pregando, tá? Imagina assim, você terminou de pregar o seu sermão. Você encontra com o primeiro irmão e ele vai falar, ó, irmão Tony, que Deus te abençoe por esse sermão, sabe? Por causa do seu sermão, eu tomei a decisão de ler a minha Bíblia todo dia. Eu tomei a decisão de passar a levar mais a sério a palavra de Deus, sabe? Então, isso são objetivos, tá? Para você colocar. Então, você elege aqui qual que você acha que é o principal objetivo para o seu sermão, tá? O que vai fazer o seu sermão valer a pena, tá bem? Tá. Fora isso, há algumas questões aqui interessantes, sabe? Então, por exemplo, para entendermos melhor essa nossa vulnerabilidade, tá? Isso é um pouco complicado. Como assim vulnerabilidade? Tá? Outra coisa. E por que devemos enfrentar nossas dificuldades sem temer os desafios? É interessante falar sobre isso, mas o seu texto não fala de enfrentar dificuldades sem temer desafios.
O seu texto fala de enfrentar a ação do diabo, tá? A gente precisa dar os nomes corretos para as coisas, tá? Jesus não está só enfrentando uma dificuldade. Jesus está numa fase do ministério dele, se privando do contato social, se privando de comida, tá? Então, lidando com as suas próprias vulnerabilidades, como você falou, né? Físicas, emocionais. Tenta ficar 40 dias sem falar com ninguém, tá? Sua cabeça dá uma pirada, sabe assim? Ou seja, Jesus está lidando ali com essas questões. O deserto tem a ver com isso, sim, com vulnerabilidade, ok. Mas o ponto do sermão são as tentações, ou seja, é o diabo agindo diretamente contra a vida de uma pessoa, tá? Então, isso é interessante, tá? Isso é importante considerar, tá? E aí, você diz assim, sem abrir mão da fé e da obediência à palavra de Deus, tá? Vou destacar 3 pontos que são as 3 condições de vulnerabilidade que Jesus passou, tá? As 3 tentações não falam de condições de vulnerabilidade, tá? A primeira tem a ver com as necessidades físicas, fisiológicas, né, de autossatisfação. A segunda tem a ver com o quê? Deu um branco aqui agora, né? Com orgulho, né? Com vaidade, tá? A terceira tem a ver mais com se privar do sofrimento, né? Um atalho, tá? Então, ou seja, mas a questão principal é nós pensarmos que nós temos um propósito na nossa vida. Nós não, né? Deus tem um propósito para a nossa vida. O objetivo do diabo é nos desviar do propósito de Deus, tá? Como que nós vamos lidar com essas investidas de Satanás? Nós vamos nos manter fiéis ao propósito, mesmo que isso signifique sofrimento? Isso vai significar sofrimento? Tá? Então são essas questões que se coloca aqui, tá? De nós resistirmos à sedução do diabo, tá? Então assim, parece que o irmão Tony está aqui meio que evitando falar do diabo, tá? Mas não tem como você pregar a tentação de Jesus sem falar do diabo, tá? Então, não dá para a gente substituir nesse texto as tentações, as investidas de Satanás por dificuldades ou desafios, tá? Ou situações adversas, tá bem? Então, isso é importante considerar. No final, você fala assim, enfrentar situações adversas adotando um comportamento agradável a Deus, tá? Eu substituiria adotando um comportamento agradável a Deus com obedecendo a palavra de Deus. Que adotar um comportamento agradável é algo muito impreciso, tá? É algo muito impreciso. As respostas de Jesus têm muito a ver com obediência, uma obediência radical. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive da palavra que vem da boca de Deus. Então eu preciso obedecer e me submeter a isso, tá bem? Ok, então esse o nosso objetivo central. Aí vamos aqui para a transição para o primeiro ponto. Transição para o primeiro ponto, tá? Olha só o tamanho que ficou a sua transição para o primeiro ponto, tá? Então, assim, isso aqui não é uma transição, tá? Transição é uma transição, é aquele negocinho pequenininho, tá? Aquela frase que liga uma coisa com a outra, sabe? Então, a transição poderia assim, dito isso, vamos para o primeiro ponto, vamos falar do perigo da autossatisfação, tá? Já que você falou de vulnerabilidade, você pode ligar a questão de vulnerabilidade com essa, sabe? Já que eu falei de vulnerabilidade, uma dessas, e talvez a mais perigosa das vulnerabilidades que nós temos, é
a tendência à autossatisfação, tá? Porque nós temos essa tendência, né? A tendência de nos mimarmos, o automimo, né? Nos automimarmos, tá? Então, isso é uma transição, tá? Então, irmãos, já que falamos de falando de vulnerabilidade, poderia ser assim, né? Falando de vulnerabilidades, o primeiro ponto desse sermão fala do perigo da nossa tendência de nos autossatisfazermos, de nos automimarmos. Só isso, só essa frase curtinha, e aí você já pula para o seu primeiro ponto, tá? Aqui você coloca duas citações, tá? Que é a do Paul Tripp, que aliás é excelente, tá? Se você é filho de Deus, pode ter certeza que nada que você enfrente será maior que a graça de Deus, tá? A frase é muito boa, mas ela não cabe aqui, tá? Ela está fora do lugar. Ela poderia ir lá na sua conclusão, tá? Porque na conclusão você poderia colocar assim: será que nós podemos enfrentar uma tentação que a gente não tenha condições de vencer pelo poder de Deus? Tá? Isso é algo que você poderia tocar lá na sua conclusão. E aí você poderia usar a citação aqui do Tripp, tá? Pode ter certeza que nada que você enfrente será maior que a graça de Deus. Que é o mesmo caso aqui de 1 Coríntios 10, 13, tá? Não vos veio tentação senão humana, tá? Porque, às vezes, falando de tudo isso, alguém poderia pensar, né? Será que a gente pode enfrentar uma tentação que mesmo com o poder de Deus, mesmo usando a palavra de Deus, a gente não teria condições de vencer? Não. A Bíblia já nos dá garantia disso. Certo? Vamos lá, então, aqui para o primeiro ponto. O perigo da autossatisfação, tá? Gostei muito do título que você deu, tá? O seu primeiro ponto, tá? Porque quando o diabo chega para Jesus e fala, né? Transforma as pedras em pães, o que o diabo está sugerindo para Jesus é isso, né? Você tem condições de se autossatisfazer. Você não precisa que alguém venha e te dê isso, tá? Você mesmo pode pegar, tá? Que, se você percebe, é basicamente a mesma tentação que o diabo faz com Adão e Eva lá no jardim, tá? Você pode só estender a mão e pegar a fruta e comer, tá? Aqui no caso de Jesus, você pode só pegar uma pedra, transformar em pão e comer, tá? Então é isso. Quando o diabo faz isso, ele está tentando tirar os olhos de Jesus do objetivo, tá? Esquece o objetivo, esquece o objetivo a longo prazo, olha por agora, tá? E o diabo tenta fazer isso com todos nós, tá? Então você fixa uma meta para você, tá? E já falar, cara, né? Você pode sentir prazer agora, tá? Para que esperar o casamento para transar? Você pode transar agora, tá? Você pode pegar, tá? Então, assim, essa é a questão, tá? Mas aqui, vamos lá. No final aqui, o que eu queria comentar é que você fala assim, ó, mas Jesus não submete a isso e desmonta a sugestão do diabo. Aqui também, não é sugestão do diabo, é a tentação do diabo, tá? Um amigo dá sugestão para o outro, o diabo está fazendo uma tentação, o diabo não está te dando uma sugestão, o diabo está tentando te induzir a algo, tá? Isso é importante. Utilizando um texto bíblico que se encontra em Deuteronômio 8:3, e aí você não cita o texto, tá? Então, no esboço, Deuteronômio 8:3, e aí você vai lá e cita o texto, tá? E aí você pode fazer a observação, ou você pode fazer mais para frente, que o diabo pode usar milagres e a própria palavra de Deus para nos distrair, tá? Tem um fotógrafo no Instagram, João Mena, que ele fala muito sobre como que pessoas que praticam o satanismo, o ocultismo, gostam de usar símbolos cristãos, tá? E você vê Madonna, por exemplo, que é uma satanista, sempre lá com uma cruz,
na orelha, uma cruz no peito, tá? Você vê a Anitta em rituais lá ostentando uma cruz, tá? Então isso é muito comum. E aqui o próprio diabo, né, vai usar a Bíblia, a palavra de Deus, tentando numa tentação ao Filho de Deus, tá? Então a gente não pode ser ingênuo, tá? De pensar que a pessoa está usando uma cruz, então deve ser cristão, tá? Aqui, na sua transição, mais uma vez ficou uma transição muito grande, tá? Uma transição grandona, tá? Não satisfeito com a ideia de que Jesus tinha em mente a Bíblia para se defender daquela situação de vulnerabilidade, o diabo resolve confrontar Jesus com os textos sagrados e o leva até o pináculo, colocando-o em uma situação de risco. Eu falei uma coisa errada aqui, né? Agora que eu me dei conta, tá? O diabo vai usar a Bíblia para fazer... vai usar a Bíblia para tentar Jesus em seguida, depois, né? Depois, a partir da segunda tentação. Então você fez uma observação aqui interessante, tá? Uma tentação boa e tal, tá? O diabo resolve também confrontar Jesus com os textos sagrados e leva o pináculo do templo, colocando em situação e tal. Tá. Aqui você está dando uma explicação, mas já dentro do ponto 2. Tá? Isso aqui não é uma transição. Tá? Não é uma transição. Tá? Então, o que seria uma transição aqui? Uma transição seria mais ou menos assim. Vamos ver, tá? Vamos ver que não basta vencer o diabo uma vez. Tá? A gente precisa continuar vencendo. Tá? E a segunda tentação e a segunda investida de Satanás vai mostrar isso. Tá? Ou você poderia dizer algo como, no segundo ponto, nós vamos perceber que Satanás, ao ver que Jesus cita a Bíblia para refutá-lo, Satanás também passa a se recorrer à Bíblia. Ou seja, Satanás passa a modelar o ataque dele com base na defesa que Jesus fez, né? Ou seja, é bem uma tática de guerra. É uma tática de guerra, sabe? Satanás vê como Jesus se defendeu, tá? Como Jesus respondeu, e agora ele vai imitar o próprio Jesus para fazer o seu ataque, tá? Então, mas a dica aqui da transição é para não ficar tipo assim, você fala uma coisa e aí vai, ponto 2, né? Aquele corte seco, né? Corte tramontina, né? Aquele corte seco entre uma coisa e outra coisa, você fazer uma transição entre uma coisa e outra, tá? É uma ponte, sabe? É um tal. Aqui a transição não ficou tão grande, tá? Mas ela precisa ser ajustada para ser de fato uma transição. Então você está terminando dizendo, Jesus não submete isso, desmonta a ação do diabo, utilizando da palavra de Deus, tá? Então você pode dizer assim, agora nós vamos ver como o próprio diabo vai usar a palavra de Deus para tentar a Cristo. E ele pode fazer isso com você também. Só essa frase, e aí você já vai para o ponto 2. Certo? Vamos lá. Ponto 2. Os perigos da autoconfiança, tá? Que é quando o diabo leva Jesus ao pináculo do templo, né? E fala, né? Ó, você pode pular, você vai mandar os seus anjos e eles vão te pegar nas mãos e tal e tudo mais, tá? Aqui, autoconfiança eu acho que não ficou legal, tá? Autoconfiança não é legal. Porque autoconfiança para nós é uma confiança falsa, tá? É uma confiança falsa. Jesus não tinha autoconfiança. Jesus sabia quem ele era e ele poderia sim dar uma ordem aos anjos e os anjos virem pegá-lo, tá? Então o problema aqui não é autoconfiança. Jesus tem confiança. Jesus sabe quem ele é, sabe do poder que ele tem, sabe da autoridade que ele tem para inclusive dar ordem aos anjos, tá? O perigo aqui é outro. O perigo aqui é vaidade. Tá? Vaidade ou exibição, tá? Ou exibição, tá?
Ou a gente poderia dizer culto a si mesmo, tá? Culto a si mesmo, tá? Tudo isso tem a ver com o quê? O que o diabo quer? O diabo quer porque Jesus vem para quê? Qual a missão de Jesus? Jesus vem para glorificar a Deus, tá? Para glorificar a Deus. O que o diabo está tentando fazer? O diabo está tentando fazer Jesus cultuar a si mesmo, tá? Jesus exibir-se. O diabo está tentando Jesus colocar ele mesmo num pedestal, num altar, né? Jesus colocar o foco nele mesmo, tá? É isso que Satanás está querendo fazer, tá? E é isso que o diabo muitas vezes vai fazer com a gente, tá? Fazer a gente jogar a luz, jogar o foco em nós mesmos, tá? Então, assim, isso é muito importante, tá? Olha só, jogando, tá aqui o homenzinho aqui, né? Jesus aqui. Então, você jogar todos os refletores para você mesmo, tá? Então, o diabo está tentando fazer isso com Jesus. E aí, Jesus reage a isso, tá? Jesus não permite, Jesus, né, não vai ficar exaltando a si mesmo. Jesus veio para exaltar a Deus, tá? E aí você coloca aqui, né? Jesus, mais uma vez, coloca a vontade de Deus acima da sua capacidade humana e rebate o argumento de Satanás novamente com uma ordenança bíblica que se encontra e tal. Eu não entendi por que você está se referindo da ordenança e não está citando a ordenança, tá? Não está citando. Você precisa fazer esse link com o texto, tá? E aqui Jesus não está colocando a vontade de Deus acima da sua capacidade humana, tá? Eu inclusive não entendi essa sua frase, tá? O que Jesus está fazendo aqui é declarando que ele veio para fazer a vontade de Deus, tá? Que ele veio para exaltar a Deus. Eu vou até abrir o texto aqui, porque eu não estou me lembrando qual foi a resposta de Jesus. Você não colocou e eu não me lembrei. Mateus 4. Mateus 4, tá? O que Jesus responde? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, tá? Jesus responde à proposta de Satanás afirmando que é pecado nós colocarmos Deus à prova. Ou seja, o que seria o colocar à prova? Seria você se colocar numa situação, digamos assim, de risco, né? Para fazer Deus agir, sabe assim? Em outras palavras, é como você querer manipular a ação de Deus, né? Então, Jesus se joga do pináculo e ordena que os anjos venham pegá-lo, sabe? Então, ou seja, Satanás está querendo fazer com que Jesus transforme tudo isso num circo, tá? Né? Tem muito crente que faz isso, tá? Como se fosse colocando Deus à prova. Eu não vou trancar a porta do meu carro, não. Deus guarda, né? Deus guarda, né? Eu não preciso colocar cinto de segurança, não. Eu orei, né? Eu orei, né? Uma mais comum que você certamente já ouviu. Eu não preciso tomar remédio, eu não preciso ir no médico, tá? Por quê? Porque eu orei, eu ungi com óleo e Jesus veio falar que ele veio levar as minhas enfermidades, tá? Então, é isso, sabe? É isso. Isso é importante a gente estar considerando sempre, tá? Vamos lá. Aí você vai para a transição para o ponto 3. Jesus já havia demonstrado, e lembra aqui que o objetivo dele era nos servir de exemplo, que a sua satisfação encontra nas Escrituras e que a sua confiança estava pautada em realizar a vontade do Pai. Contudo, o diabo ainda prova quanto à sua ambição, oferecendo-lhe todo o poder sobre a terra. Tá? Gostei dessa transição aqui, apesar de grande. Tá? Esse parênteses aqui você pode tirar. Tá? Esse parênteses aqui você pode cortar ele,
porque até é questionável dizer que Jesus está ali para nos servir de exemplo. Tá? Jesus vem nos ensinar, nos dar ordem, é claro que ele nos serve de exemplo, mas Jesus está ali para glorificar a Deus. Tá? O objetivo primordial, principal de Jesus é a glória do Pai. Tá? E em relação a nós, ele nos dá exemplo, sim, mas acima de tudo ele nos dá ordem. Tá? Então o exemplo aqui é algo bem, digamos assim, secundário. Tá? Então não vamos entrar nessa questão. E esse parênteses aqui também não serve aqui, porque senão vai tirar o foco do que você está falando. Tá? Jesus já havia demonstrado que a sua satisfação encontra-se nas Escrituras. Aqui também você pode consertar essas Escrituras e encontra-se em Deus. Ou então substituir, pode manter Escrituras, quer dizer, pode substituir Escrituras por palavra de Deus. Tá? Mas em Deus fica melhor, tá? Porque a palavra, as Escrituras só nos satisfazem enquanto palavra de Deus, quando elas nos alimentam com a vontade, com a palavra do próprio Deus. Então, Jesus já havia demonstrado que a sua satisfação encontra-se em Deus e não na comida, tá? E que a sua confiança estava pautada em realizar a vontade do Pai, tá? Tá, confiança aqui, temos um probleminha, tá bem? Mas ok, podemos manter isso aqui. Confiança. Nossa, confiança. Talvez o seu... Tá, depois eu penso melhor aqui. Você colocou a frase de um jeito aqui que ficou difícil, tá? Mas a estrutura da frase em geral está boa. Jesus já havia demonstrado que a sua satisfação encontra-se nas Escrituras e que a sua confiança ou que a sua prioridade, tá? Que o seu objetivo, tá? Seu objetivo. Por que Jesus não vai saltar do pináculo do templo e dar ordem para os homens pregar? Porque isso não tem conexão com o que ele está fazendo, tá? Seria apenas um showzinho, seria apenas uma distração, tá? Seria apenas um momento de exibicionismo, tá? E esse não é o objetivo de Jesus. Jesus não veio aqui para fazer mágica, para fazer truque, tá? O objetivo de Jesus estava pautado em realizar a vontade do Pai. Estão percebendo aqui? Gente, eu estou lendo isso aqui junto com vocês, tá? Estão percebendo que a gente precisa começar a gostar dessa coisa de quebrar a cabeça e de ver se as palavras estão de fato conectadas ao texto, tá? Vocês estão percebendo aqui? Eu estou sempre voltando para o texto, tá? Sempre olhando, sempre... Ó, eu abri aqui na minha Bíblia o texto para eu estar sempre me perguntando, cara, essa palavra de fato expressa o que está no texto, tá? Então, o texto é fundamental, é crucial para a gente, tá? Porque às vezes a gente fica pensando, e os nossos pensamentos vão nos levando para longe do texto. A gente precisa estar se voltando ao texto o tempo todo, tá? É muito importante. Aí você coloca assim, ó, contudo o diabo ainda o prova quanto à sua ambição, oferecendo-lhe todo o poder sobre a terra, tá? Aqui você não fez uma transição, você apenas está falando aqui um negócio, tá? O que transforma isso aqui numa transição? Esse contudo aqui, você substitui por agora iremos ver como o diabo vai provar Jesus quanto à sua ambição, oferecendo-lhe todo o poder sobre a terra, tá? Então isso é uma transição, tá? Jesus já demonstramos, né? Ou melhor aqui, para ficar melhor essa transição, a gente pode colocar assim, ó, você pode colocar assim, ó, nós já vimos, tá? Nós já vimos no primeiro e no segundo ponto, Jesus mostrando que a sua satisfação, né? Então assim, ó, nós, tá? Já vimos, né? No primeiro e segundo ponto, que Jesus já demonstrou, Jesus demonstrando, né, tira aqui o havia, né? Jesus,
né? Nós vimos no primeiro e segundo ponto Jesus demonstrando que a sua satisfação encontra-se nas Escrituras, tá? Na palavra de Deus, ou encontra-se em Deus, tá? Encontra-se em Deus. E que a sua confiança, ou melhor, que o seu objetivo está pautado em realizar a vontade do Pai, tá? E não dar showzinho, tá? Agora, no lugar do contudo, né? Você vai colocar agora, vamos ver o diabo provando Jesus quanto à sua ambição, oferecendo-lhe todo o poder sobre a terra. Certo? Tá? Então aí isso aqui vira uma transição de fato. Tá? Vamos lá. Os perigos da ambição. Da ambição. Tá? Temos alguns problemas aqui com ambição. Tá? Os perigos da ambição. Jesus está... O diabo está... Aqui, a questão aqui é a ambição. É o que ele quer. Tá? Será que é isso? O que vocês acham? Tá? O diabo leva Jesus até o alto de um monte e diz, tudo isso darei se prostrado me adorares. Jesus responde, retira-te, Satanás, porque está escrito, adore só ao Senhor Deus. Tá? Qual que é o perigo aqui? Tá? Qual que é o perigo? Tá? Jesus vem para ter poder sobre todas as coisas. Tá? Jesus vem para reconquistar. Tá? Tanto que após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos dizendo que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Né? Todo o poder, toda a autoridade. Tá? Então, às vezes, a gente pensa em ambição como a gente querendo algo que não deveria querer. Tá? Então, nesse sentido, a questão de ambição aqui não é os perigos da ambição, de querer algo, de buscar algo. Jesus vem ao mundo para buscar algo. Tá? Para buscar algo. Tanto que você coloca, né? E por fim, vemos aqui a terceira vulnerabilidade da condição humana, que Jesus coloca, de Jesus, colocada à prova por Satanás, o poder. Tá? Mas você vai perceber que a questão aqui não é o poder em si. Tá? Não é o poder, mas a maneira de alcançar o poder. Jesus pode alcançar esse poder, esse governo, essa autoridade, prostrando-se e adorando ao diabo, tá? Adorando ao diabo. Ou Jesus pode alcançar esse governo, esse poder, essa autoridade, morrendo na cruz. Perceberam? Tá? São dois caminhos, tá? Aqui é o caminho largo, pavimentado, bem sinalizado, maravilhoso, tal, né? O caminho largo. E aqui o caminho estreito, né? Cheio de pedras, espinhos e pedregulhos e tudo mais, tá? Então a questão não é o poder em si, a questão não é alcançar, querer algo, buscar algo, ter uma ambição, tá? No sentido de buscar alguma coisa. A questão é o caminho que você vai tomar para chegar lá, tá? O caminho que você vai tomar para chegar lá. Então, como que a gente poderia trabalhar isso nesse ponto, tá? Esse é o trabalho do pregador, tá? Esse é o trabalho, tá? Então, talvez a gente poderia colocar os perigos da comodidade ou da facilidade, tá? Ou a tentação de pegar um atalho, tá? Pegar um atalho, uma H aqui, né? De pegar um atalho, ou os perigos da... Aí, ó, tô pensando aqui, minha cabeça tá funcionando aqui a mil, tá? Mas vamos lá, vamos continuar, tá? E você fala, e por fim vemos aqui a terceira vulnerabilidade da condição humana de Jesus colocada à prova, o poder, tá?
Quando penso na pessoa de Jesus como homem, enfrentando toda aquela condição de miserabilidade, faminto, provavelmente no estado de fadiga física, emocional debilitada, vemos toda aquela riqueza à sua disposição e, por outro lado, o caminho da crucificação pelo qual ele deveria passar. Questiono, qual decisão? Não? Tá, muito bom aqui. Você percebeu, né, que eu falei antes de você aqui escrever, né? Mas, ou seja, percebeu que ele está sintonizado, tá? Então, Jesus está lá numa condição de, né, faminto, fadigado, tá? E Satanás está oferecendo um caminho mais fácil, tá? Satanás está oferecendo, ó, tem um jeito mais fácil de você conseguir isso, tá? Todos nós, em algum momento, vamos passar por isso, tá? Para nós, sim, mas para Jesus, não. Decisão difícil, não? Você coloca para nós sim, para Jesus não. Por que você acha que ele não para Jesus? Tá? Será que não foi fácil tomar essa decisão para Jesus? Tá? O texto não diz isso. Tá? Então isso aqui você vai cortar. Tá? Jesus foi tentado. Tá? Então para ele vencer a tentação, isso também exigiu dele esforço. Isso também exigiu dele foco. Isso também exigiu dele luta. A gente vai ver isso no jardim do Getsemane, com ele suando gotas de sangue e orando, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Tá? Então, a tentação envolve desafio, envolve luta, inclusive para Jesus. Tá? Então, isso é importante. Tá? No ímpeto, sem praguenejar, numa resposta firme e direta, ele coloca Satanás no seu devido lugar com apenas uma ordem, vai-te, em uma citação bíblica, Deuteronômio 6,3. Ó, bonitinha, aqui você citou o texto. Ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e só pelo seu nome, e pelo seu nome jurarás, tá? E o texto termina com o diabo saindo de cena, vindo os anjos para servi-lo, tá? Então, ou seja, muito boa aqui, tá? Apenas essa questão aqui que a gente tira, tá? Jesus dá uma resposta firme, né, sem praguenejar, tá? Uma resposta direta, tá? Mas isso certamente exigiu dele, né, tudo que ele tinha, o esforço que ele tinha para isso. Tá bem? Tá, talvez eu estou mais complicando do que ajudando, tá? Mas qualquer coisa você me fala. Aí vamos aqui para a sua aplicação, tá? Vamos lá. Nesses 3 pontos que abordamos, vemos 3 situações muito comuns na vida do ser humano. E que se a pessoa não estiver, como diz o pastor Wilson em seu último domingo, enraizada em Cristo, certamente vai vacilar, pois erramos. Gostei aqui da referência ao sermão do último domingo, tá? Boa, muito boa. Pois erramos quando colocamos nossas vontades, e aqui relaciono essas vontades, inclusive em suprir as nossas necessidades, acima da vontade de Deus, que Deus tem para as nossas vidas, quando nos tornamos autossuficientes e tentando superar os nossos desafios sem observar os preceitos de Deus, naquilo que estamos realizando, damos mais importância às coisas que o mundo pode oferecer em relação ao que Deus tem nos dado para o nosso sustento. Tá. Aqui tá ok, tá ok, mas isso não foi exatamente uma aplicação, tá? Uma aplicação, tá? Essa aplicação, eu inclusive vou sugerir fazer ela, tipo assim, dentro de cada ponto, tá? Dentro de cada ponto. Então aqui, você tá aqui no ponto 1, sabe? Tá concluindo aqui, fez a explicação, já faz uma aplicação, tá? Já faz uma aplicação aqui, sabe? Tá aqui no ponto 2, dentro desse aspecto aqui, né, de vaidade, de orgulho e tudo mais, já faz a aplicação. Tá aqui no terceiro ponto, já faz uma aplicação. E aí, na conclusão, o que você vai fazer? Vai fazer a síntese disso, tá? Vai fazer a síntese, vai apontar o dedo para aquilo que você percebe como mais relevante no seu sermão. Aquilo que você quer que a pessoa não esqueça.
Porque a gente sabe que as pessoas vão esquecer 90% do seu sermão, tá? Então, o que você não quer que ela esqueça? E aí você traz, sabe? Então, a minha sugestão, irmão Tony, é pegar isso aqui, melhorar aqui, e aí a aplicação, ela tem que ser uma aplicação, sabe? Como que eu aplico o princípio de não viver pela comida que enche a minha barriga, mas pela palavra de Deus, tá? Você pode perguntar aos irmãos, qual a última vez que você fez um jejum? Tá? Será que você não está pecando contra a palavra de Deus com a gula? Né? Tem muito crente que gosta de brincar com o pecado da gula. Né? Crente não bebe, mas come que é negócio. Gente, isso é pecado. Não pode, sabe? Não pode. Se você come lá até passar mal, come, até tem que tomar um engove, come até, né, sentindo, né, empazinado de tanto... É pecado, sabe? Você dá importância à palavra de Deus da mesma forma que dá importância à comida, à diversão, ao lazer, tá? Quantos crentes não têm tempo de ir na escola dominical? Ah, é porque dormia até tarde, ou muita coisa e tal. Ou seja, diretamente, muito diretamente, a gente está o tempo todo dizendo que a comida que enche a nossa barriga é mais importante do que a palavra de Deus, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Aplicações, tá? A aplicação lá, aqui do segundo ponto, oh meu Deus, do segundo ponto aqui, sabe? A questão do orgulho, a questão da vaidade, a questão da exibição, né? A questão de deixar de lado o seu objetivo principal, tá? Como que isso se aplica a nós? Como que isso se aplica a nós, sabe? Cara, você começou o ano, por exemplo, prometendo ler a sua Bíblia toda. Você está mantendo? Tá? Você está fazendo isso? Tá? Você se propôs a nessa semana orar meia hora todo dia. Você está fazendo isso? Tá? Enfim, o que está acontecendo? Sabe assim? Então, é você pensar. Até esse segundo exemplo que eu dei aqui não é muito bom, sabe? Nessa questão aqui, não é autoconfiança aqui quem está falando, né? Eu até esqueci que eu falei lá na hora, né? Não sei se é a questão da vaidade, a questão de você tentar a Deus, né? Ou seja, de você esquecer qual o propósito que Deus colocou para você, né? E ir se distraindo com outras questões, tá bem? Mas enfim, aqui na questão da ambição, a questão de você tomar um atalho, né? A questão de você escolher o caminho mais fácil, o caminho mais largo, tá? Que aplicação que você pode fazer nesse sentido, tá? Será que nós não estamos, consciente ou inconscientemente, tentando escolher o caminho mais fácil? Tentando amenizar a dureza da palavra de Deus para adequar a palavra de Deus ao que nós queremos? Isso é uma tentação do diabo, tá? Nós vemos por aí as chamadas igrejas inclusivas, tá? As igrejas inclusivas, tá? É o pessoal falando, isso não é tão sério assim, isso não é mais pecado, tá? Muita igreja falando lá que, por exemplo, assim, homossexualismo não é pecado. Igrejas, inclusive batistas, adotando esse tipo de coisa. É o caminho largo, tá? Então são aplicações que a gente faz, tá bem? Aqui a sua transição, antes de ler, eu já digo que ela ficou gigante, né? Tá? Uma transição seria isso aqui, ó. Então, irmãos, concluindo esse sermão, é isso. É aquela, sabe, aquele salto, é aquela pontezinha que leva uma coisa para outra, tá? Aqui você quase que fez uma conclusão na sua transição, tá? O deserto que Jesus enfrentou é muito similar às nossas próprias lidas. Isso é conclusão, né? Isso é aplicação. Eu desconheço alguém que, quando passa por uma situação de grave privação em seu perfeito juízo, se exponha com tanta facilidade. Geralmente, elas se fecham em mundo particular e tentam sanar suas pendências em Deus e com os homens de um modo muito pessoal, a fim de evitar destruir a sua e muitas das vezes a integridade das pessoas à sua volta. Eu não entendi nada disso aqui, tá?
entendi o que você está querendo dizer, não, tá? Não vejo isso como um grande problema na vida do cristão, pois somos orientados de que quando precisamos de uma conversa íntima com Deus, entremos nos nossos quartos de portas fechadas, oremos a Ele. Assim enfrentamos nosso zero. Sabe, aqui você viajou aqui. Não, assim, aquela coisa. Não, ok, não tá nada de errado, mas isso aqui não tem nada a ver com o seu sermão, tá? Não tem nada a ver. A gente está falando de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo, tá? É isso. E aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Tá bem? Vamos lá. Vou dar uma pausa. Concluindo aqui, irmãos, na sua conclusão, você começa aqui falando da uma citação de Spurgeon, tá? Muito boa, tá? Mostrando que o diabo está sempre em ação para arrancar os bons pensamentos que surgem na nossa alma, tá? Mas a partir daí, isso aqui eu acho que não agrega nada, tá? Não acrescentou nada, tá? Assim, algo que eu gosto sempre de frisar é você ser simples no seu sermão, sabe? E na sua conclusão, você não quer trazer e nem deve trazer elementos novos. O que você quer é ser o mais claro possível, o mais assertivo possível, para que o que você está falando fique no coração das pessoas, tá? Então, por exemplo, até fazendo relação aqui com a citação do Spurgeon, você pode lembrar de Jesus falando que no mundo tereis aflições, tá? Mas sede bom ânimo, porque eu venci o mundo, tá? Então, a vitória de Jesus no deserto, nas tentações, nos dão ânimo e força para nós também vencermos, porque nós também seremos tentados pelo diabo, tá? Então, não é que você coloca aqui lutas e tribulações vêm, portanto, se lutas vêm nos ocorrer. Não, elas irão ocorrer, tá? É necessário que elas ocorram. E a gente precisa estar com a palavra de Deus nos nossos corações para vencer, tá? Então, a sua conclusão pode ser no sentido, assim como Jesus precisou da palavra de Deus para vencer o diabo no deserto, você vai precisar da palavra de Deus para vencer o diabo, tá? E aí você pode recorrer a textos como Pedro dizendo que o diabo é como um leão que anda ao nosso redor procurando a quem tragar, tá? Ou você pode usar Paulo falando em Efésios que a nossa luta é contra os principados e potestades. Ou seja, as tentações que Jesus sofreu no deserto, elas também são símbolo e são um sinal das tentações que nós vamos sofrer. Então, todo e qualquer crente, invariavelmente, vai enfrentar tentações. E você só vence as tentações no poder de Deus, no poder da palavra de Deus, tá? Então, essa seria uma conclusão mais adequada ao seu texto, tá bem? É isso aí, depois a gente conversa mais e comenta alguma coisa, tá bem? Um abraço, espero que esteja... Se gostarem desse modelo aqui, apesar dos 50 minutos ou mais, 53 minutos, aí me falam, tá bem? Um abraço, gente, até mais, tchau!